Gustavo, boa noite, tudo bem, meu amigo? Vamos lá, sem mais delongas aqui, vou mostrar como ficou o layout aqui do salão, as dificuldades aqui que eu encontrei e para a gente começar aqui a discutir o tipo de mobiliário, enfim, tá? Então vamos lá, vou partir aqui do bar, tá? Que você havia me passado o desejo da gente manter umas banquetas aqui, né? Umas poltronas altas, né? Alguma coisa mais confortável e tal. O que acontece? A partir do momento que a gente vai colocar esse elemento aqui, a gente tem a floreira aqui atrás que vai fazer essa separação, correto? Então, assim, eu tive que deixar 1,15 m de distância aqui. Então, recapitulando, ó, a distância entre esses caras aqui, ó, o tanto, aqui, tá 1,15 m, tá? A poltrona em si, eu peguei um modelo da Franco Bachot, tá? Ele tem 54 centímetros de profundidade, tá? Então, se a gente for pegar entre 15 menos 54, sobram 61 centímetros. Se você for levar em consideração que a pessoa não vai encostar até aqui, vai deixar 10 centímetros, 50 centímetros para trás, então ele é um espaço que vai ficar apertadinho aqui, tá? Não fica com tanto espaço físico assim, tá? A gente pode movimentar um pouco para cá, um pouco para lá, isso não é problema, tá? E aí a gente tem os separadores de ambiente, né, que são essas floreiras que tem lá no local existente, eu desenhei exatamente como elas são lá, tirei as medidas, de maneira que a gente deixe um espaço, um corredor aqui central, né, para o garçom comer, vir aqui conseguir retirar as bebidas do bar que estão aqui, né, os pratos frios, e conseguir fazer essa retirada aqui. Então, entre essas duas floreiras, está um espaço de 75 centímetros, tá? E aí a gente já segue aqui com os mobiliários. Essa parte da frente, eu tirei aquele sofá, tá, existente hoje, né, que é, na realidade, hoje ele está exatamente assim, né? Eu desenho hoje, tem duas namoradeiras ali e tem os sofás aqui, né? Eu tirei os sofás abriu espaço para um mesão alto, tá? Com banquetas também, da mesma maneira. Então, vamos falar em espaço de mesas altas, de banquetas altas. Ficaram 16 lugares aqui. Esses caras aqui totalizam esses 16 lugares. A gente não pode deixar totalmente encostado, porque a gente precisa deixar uma permeabilidade aqui, né, uma circulação. Então a gente tem 75 centímetros de um lado, 75 centímetros do outro aqui, tá? Até a poltroninha aqui, 75 centímetros. E aí, enfim, a gente tem dois mesões grandes, tá? Que eles têm diâmetro 1,40 m, esses mesões, tá? É uma dificuldade onde encaixá-los pela questão justamente de acomodar muitas pessoas, você vai ter uma circulação maior aqui nesse espaço, tá? Um espaço que eu acredito que ficaria até legal para uma mesona comunitária, assim, que pode entrar no mesmo fluxo, seria aqui na entrada, perto, né? Que aqui ficariam esses locais mais descolados, tá? E aí a gente fazendo a volta aqui com uma permeabilidade boa aqui na entrada, né, um acesso. Você tinha me falado que queria manter duas geladeiras aqui, geladeira ou cervejeira, enfim. Para caber duas tem que ser a Slim, tá? Aquela menor, assim como a que está existente hoje lá no local, tá? Bem, dando sequência aqui, aqui na parede a gente teria essas mesas com 4 unidades, tá? E aqui para os casais, tá? Nessas mesas centrais aqui. Beleza? Porque eu tive que acomodar outra mesa redonda aqui, a menos que a gente inutilize ela, né? E passe a utilizar outro tipo de mobiliário aqui. E na parede, eu usei os bancos existentes, tá? Os bancos que vocês já possuem no local, tá? Eles acabaram quebrando aquele banco de alvenaria, né? E a gente pode utilizar esse banco existente
e acomodar mais 12 pessoas aqui, né? A gente levando em consideração aqui os locais mais altos, né? Ficariam aqueles 16 lugares que eu havia dito para ti. E se a gente for contar esses locais aqui listados, a gente tem mais 48 lugares, tá? Tudo totaliza aqui dentro da loja 64, tá? 64 pessoas. Claro que você pode juntar uma mesa na outra, colocar mais duas cadeiras, alguma coisa nesse sentido, mas não fugiria muito dessa distância, né? Uma grande diferença que tem para o layout que era existente antes, como a gente não tinha esses locais de balcão, a gente não tinha um espaço tão grande aqui, né? E a gente não tinha um espaço tão grande, que dificultou da gente utilizar mais mesas, tá? Então, assim, isso aqui é uma primeira impressão, agora as alterações a gente faz com uma velocidade maior e passa uma impressão daquilo que você achou inicialmente, que você tinha imaginado, se era algo muito diferente disso, tá? E aí a gente vai fazendo as alterações, tá bom? Gustavo, ótima noite, muito obrigado, um grande abraço.